paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam nos acompanhando aí, tá? Nós estamos de volta ativos com o nosso canal EBJ para poder cooperar com a sua escola bíblica dominical, tá bom? Como sempre, o nosso objetivo aqui é comentar a revista e assim trazer, tanto comentar quanto também basicamente, passar a lição. Talvez para as pessoas que não frequentam ainda a escola bíblica, e fica aqui convite. É muito importante que você frequente a escola bíblica da sua igreja, pois lá você vai aprender, você vai se desenvolver na fé, tá bom? Então, participe da escola bíblica da sua igreja, procure o coordenador lá, se matricule, compre a sua revista, tá? O nosso canal aqui, nós trabalhamos com a revista dos juvenis, que estamos aí no segundo trimestre desse ano, tá? Com temas maravilhosos e polêmicos também, tá bom? Como eu disse no vídeo passado, eu vou deixar aqui aberto novamente. Envie para a gente as suas perguntas. Como é que vai ser isso? Grave um vídeo de no máximo 10 segundos fazendo perguntas a respeito das lições que vão seguir, tá bom? A próxima lição agora que nós vamos tratar, após essa de hoje, será sobre a legalização das drogas. Então, faça o seu videozinho de 10 segundos enviando a sua pergunta e nós vamos exibi-lo aqui no canal, tá bom? Você perguntando e nós iremos responder a sua pergunta. Você que é da igreja, que não é da igreja, você que ou acompanha o nosso canal e tem alguma dúvida, envie para a gente e participe desse projeto EBJ ADTO, que vai ser uma bênção, amém? Lembrando que você não pode esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? Quando você deixa o seu comentário, isso nos ajuda muito, isso nos incentiva, nos traz um feedback para melhorarmos o que precisa melhorar, de ideias para poder complementar o nosso canal, para melhor te atender, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Lembrando também, mais uma lembrança, a gente entra na lição, que nosso objetivo para esse trimestre é alcançar no mínimo 500 inscritos. Isso nós queremos ultrapassar isso com gosto, mas nós queremos no mínimo 500 inscritos. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Pegue o link do nosso vídeo, divulgue no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Convide os seus alunos, professor, para assistir às aulas do EBJ, ADTO, que eu tenho certeza que irá ajudar muito os seus juvenis a compreenderem e aumentarem a sua bagagem de conhecimento nos temas da sua lição. Além, é claro, gente, de que a aula se torna mais dinâmica quando os seus alunos já vêm com uma base de conhecimento para poder tratar nas aulas, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão inscritos no canal, estão nos acompanhando. Deus em Cristo te abençoe e continue nos ajudando para que nós consigamos os nossos objetivos de levar a palavra de Deus. O tema da lição de hoje é a lição de número 3, tá bom? Que tem o seguinte tema: o crente e os movimentos sociais. Nós vamos trabalhar hoje a respeito dessa relação entre o crente e os movimentos sociais. Não é segredo de que nós vivemos uma intensificação dos movimentos sociais, ok? Movimentos que pregam e que, na teoria pelo menos, a ideia do movimento social é abraçar um grupo, é correr atrás de direitos que são negados a um certo grupo de pessoas, porque
infelizmente, nós vivemos em um mundo onde as pessoas são muitas vezes marginalizadas, e isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? E abre-se a necessidade, encontra-se a necessidade de pessoas, líderes, pessoas bem intencionadas, tá? Se levantarem para defender o interesse dessas pessoas que são colocadas de lado, que os seus direitos não são alcançados ou que não recebem, não têm acesso aos seus direitos básicos sequer. Então, hoje no Brasil, nós vivemos uma realidade onde nós temos diversos movimentos sociais, ok? E há uma necessidade de que nós estejamos atentos para que nós não venhamos ser inflamados, ok? Por pensamentos, por movimentos anarquistas, movimentos violentos, movimentos que promovem guerra e não a paz, movimentos que se vestem de movimentos sociais, que buscam interesses comuns a todos, mas que na verdade são movimentos que tentam pregar ideologias, pregar em benefícios para arrecadar benefícios próprios, para se promover propriamente dito, tá bom? Então, a pergunta que eu queria destacar na lição aqui agora é a seguinte: o cristão pode participar ou fazer parte de movimentos sociais? Essa pergunta, eu quero que essa pergunta seja a base para a nossa lição de hoje. O crente pode fazer parte dos movimentos sociais que existem? Lembrando que no Brasil nós temos diversos, tá? Diversos movimentos se levantam diariamente para poder defender uma certa parcela da comunidade, da população. Então, o crente pode fazer parte desses movimentos? Eu vou, conforme a lição vai se desenrolando, nós vamos percebendo e tendo a resposta para essa pergunta, tá bom? O que esses movimentos querem? O que são esses movimentos? Esses movimentos são manifestações, tá? Ou protestos, como queira chamar, e são formas que podemos exercer a nossa cidadania, é uma forma de exercício da cidadania, tá? Reivindicando e exigindo nossos direitos. Então, basicamente, um movimento social é isso, é uma movimentação ou um protesto, tá? A determinada situação que cobra do governo, cobra dos governantes um posicionamento e uma melhoria para que os nossos direitos, os direitos sejam atendidos, tá ok? E hoje no Brasil nós temos diversos movimentos, tá? Com diversos interesses. Nós temos movimentos para tudo quanto é interesse. Há um ditado que hoje, né, nós ouvimos muito, que hoje tem igreja para cada pessoa. Então, contextualizando aqui na lição, nós podemos também dizer que hoje existem movimentos para cada pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo, ele com as suas ideias, os seus pensamentos, ele encontra um movimento para ele se ingressar. Tá bom? Então são diversos. E por que esses movimentos surgem? No geral, os movimentos surgem da necessidade de ser enxergado pelo governo, para que o governo cumpra com seus deveres para com a população. Então, é para isso que os movimentos acontecem. É uma forma da população gritar para o governo a respeito das suas indignações, para que o governo olhe para elas e perceba as dificuldades que essa população sofre e eles possam, através das reivindicações desses movimentos,
o governo possa trabalhar para atender as necessidades que não estão sendo atendidas desse povo. Então, mas por que há uma necessidade de uma preocupação com tais movimentos? Porque por mais que a ideia central seja de benefício para um grupo de pessoas, muitas vezes o que ocorre são corridas por interesses próprios, por satisfazer interesses de um grupo, de uma minoria, que vão se sobressair sobre o restante da população. O que na verdade não são direitos, mas privilégios. E aí, quando você faz parte de um movimento social que não procura direito comum à sociedade, mas sim privilégios a um grupo de pessoas, aí é uma necessidade de nós nos preocuparmos e tomarmos todo o cuidado com esse tipo de movimento. Tá ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da lição, mas fica aqui esse alerta para você já de início, tá bom? Nós temos visto o crescimento do número dos grupos que se organizam e saem às ruas a favor ou contra uma resolução, uma opinião, um fato e etc. Então tudo hoje que acontece no Brasil suscita o levantamento de um movimento, tá? E aí nós temos diversos exemplos no nosso cotidiano, né? Nós temos aí em São Paulo, né? A gente vê muito movimento em São Paulo a respeito do passe livre, ou quando as tarifas vão aumentar do ônibus, das conduções, as pessoas se reúnem e vão protestar na rua contra esse posicionamento. Isso é um movimento, isso é uma forma de se implementar a cidadania, de correr atrás dos seus direitos, né? E de maneira organizada, obviamente. Mas vamos aqui para o tópico de número 1, que tem um título: Orando pelos governantes, tá? O que acontece com toda a desigualdade? Isso é uma realidade, nós vivemos, e é uma realidade nossa, infelizmente, as desigualdades sociais, tá? E isso se dá muitas vezes por falha do governo, que infelizmente tende a não olhar para os menos valorizados, para os locais mais pobres muitas vezes, para os locais periféricos. Então é uma realidade de que o governo ele falha muito quando no sentido de atender a população dessa forma. Muitas vezes eles atendem parte da população, mas esse atendimento que vai para a parte da população não alcança o restante, tá? Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos entender, antes de tudo, é que a Constituição brasileira, ela garante, tá? E aí a lição vai dizer, eu vou ler o que está escrito na lição para poder entrar e falar a respeito aqui. A Constituição brasileira garante a todos os cidadãos direitos básicos, tais como saúde, educação, moradia, transporte, etc. Mas isso na prática, a gente sabe que não é uma realidade, né? A realidade é bem diferente. Infelizmente, alguma parcela da população, muitas vezes as periferias, né? Os locais mais pobres da cidade, elas tendem a não serem alcançadas por tais direitos. É um hospital que não chega, é um posto de saúde, um PSF que não chega, um hospital pelo SUS que não chega. Então, nós vemos que
esses direitos, eles não são muitas vezes atendidos como deveriam ser para todas as pessoas. Isso é uma realidade. Só que nós precisamos entender que o poder de colocar governantes, de colocar quem vai dirigir o nosso país, ou a nossa cidade, ou o nosso estado, está em nossas mãos. Nós somos os responsáveis por aqueles que estão no poder. Somos nós que colocamos eles lá. Somos nós que elegemos eles. E aí há uma necessidade de nós, principalmente nós como cristãos, termos o cuidado de selecionarmos as pessoas corretas para colocarmos no poder. Nós não podemos colocar no poder uma pessoa que é corrupta. O crente que quer colocar alguém corrupto no poder, ele está contrário ao que ele deveria fazer. Por que isso? Porque a igreja, ela tem objetivos não só de evangelizar, ou melhor, o objetivo da igreja é evangelizar, é pregar o evangelho. Mas dentro desse contexto, a igreja tem a obrigação ou a missão de transformar, de ser um agente de transformação para os ambientes que ela está inserida. Se a igreja está implementada no Brasil, é obrigação da igreja lutar e correr atrás com as suas possibilidades para alcançar melhorias para a sociedade. Então, nós precisamos ter essa visão de querer melhorar, querer melhorias para a população, para a comunidade que nós estamos inseridos. E como nós, como igreja, também fazemos isso? Uma dessas formas que nós temos para fazer isso é através do nosso voto, é através da eleição, é o poder de ir lá nas urnas e votar em uma pessoa. E nós, como cristãos, nós temos obrigação, obviamente que nós sabemos que ninguém é santo, não há ninguém que não erre, isso é óbvio. Mas nós precisamos eleger pessoas que sejam honestas, de caráter. Tem que ser crente para ser elegido? Opinião minha, não. Tem que professar a mesma fé que eu para ser eleito? Não. A igreja pode votar em alguém que não é crente? Pode. Se ela tem uma índole inegável, impecável, ou melhor, impecável não, porque isso seria perfeição, né? Mas se ela tem uma índole que não a exclui, não tem processos de corrupção contra ela, não tem, ela tem caráter, nós entendemos e acreditamos que ela não vai se corromper no meio da política, ela tem punho firme, ela tem base, né, de caráter, de vida. Nós podemos eleger essa pessoa? Podemos. Essa pessoa poderá ser um bom governante para o país? Poderá. O que mais destrói a nossa política hoje é a corrupção. Esse é o câncer que está inserido na nossa política. Mas nós, como cristãos, precisamos buscar governantes que governem com ética, que governem para o povo realmente, e não para uma parcela de pessoas, não para um grupo de pessoas. Nós precisamos de governantes, e aqui eu vou falar algo que é muito do nosso cotidiano hoje, muito do nosso contexto. Nós precisamos de alguém, gente, e aí é também uma opinião minha, tá? Mas nós precisamos de alguém no poder que não governe para o rico e nem para o pobre, mas governe para o povo brasileiro. Entendeu? Porque hoje nós vivemos em uma guerra onde a classe alta busca governantes que as beneficiem e a classe pobre luta por governantes
que as beneficie. E na verdade, nós precisamos procurar e encontrar governantes que governem para o povo. A população brasileira não é só de ricos, mas também não é só de pobres. Entendeu? Então nós precisamos eleger corretamente. Esse é o ponto base. Em segundo lugar, nós como igreja, nós precisamos orar pelos governantes. Vou repetir isso aqui, que não é segredo o contexto político que nós estamos vivendo, os escândalos políticos que nós temos, onde os partidos políticos estão se organizando, priorizando seus interesses, ou até mesmo de grupos particulares. Então essa é a realidade, e é o que eu disse, nós precisamos colocar pessoas no governo, governantes, que não governem para grupos, não governem para uma parcela da população, mas governem para o todo, tá? Então fica aqui essa primeira passada aqui. Diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, é normal, isso é normal, nós muitas vezes pensarmos, tá? Nós muitas vezes pensarmos que as coisas não vão melhorar, que as coisas vão continuar do jeito que está, que não há esperança de melhorias, tá? É normal nós, no contexto que vivemos, pensarmos isso. Só que a gente tem vivido uma situação complicada também no meio da igreja. Qual é essa? Ou melhor, no meio do povo de Deus. Essa falta de esperança, essa falta de visão de que pode melhorar, de que vai melhorar, tem muitas vezes colocado alguns cristãos alheios a toda a situação, tá? E aí eles usam a seguinte frase: não, as coisas só tendem a piorar mesmo, pois Jesus está voltando. Não adianta mexer com isso não adianta esquentar a cabeça com isso, não adianta correr atrás disso, Jesus está voltando, e isso é normal, vai ter que acontecer, então deixa acontecer. E eles se colocam alheios a toda a situação. E essa não é a vontade de Deus. Obviamente, gente, que nós estamos vivendo os últimos tempos, é necessário que muita coisa aconteça. E tudo que nós estamos vivendo hoje é, sim, prenúncio da volta de Cristo. Isso é óbvio, tá? Isso é nítido, isso é uma realidade. Toda a lição que nós vamos tratar aqui, alguns assuntos polêmicos, eles trazem exatamente o prenúncio da volta de Jesus, tá? Jesus foi quem disse que quando as coisas se tornassem difíceis, para a gente ficar tranquilo que ainda não era o fim, era o começo das dores, e eu acredito que nós não estamos nem no começo ainda, tá? Então, é uma realidade, as coisas tendem a acontecer assim, as profecias bíblicas vão se cumprir assim. Só que nós, como cristãos, nós não podemos nos colocar como alheios a toda a situação. Nós não podemos aceitar que a situação permaneça dessa forma. E a Bíblia não nos ensina assim. Ok? O conselho bíblico para nós é que nós não permaneçamos assim. Nós somos estrangeiros em terra estranha, tá? Nós não somos dessa terra, nós cremos, tá? De que nós não viveremos aqui eternamente, nessa situação. Essa corrupção, esse mundo corrompido pelo pecado, ele vai ser limpo, tá? O pecado, o mal vai ser destruído, vai ser lançado no fogo. A paz, o reino de Deus vai ser estabelecido de uma vez por todas, para vivermos eternamente com Ele. Isso é óbvio, isso é o que nós cremos, tá bom? Só que, como eu creio nisso, eu vou me colocar alheio à situação, porque eu creio que Jesus vai voltar, que Jesus vai restaurar, que Jesus vai arrebatar a igreja, que nós viveremos eternamente com Ele, e que lá onde nós viveremos com Ele nos céus, lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá corrupção, não haverá mentira. Eu vou me colocar alheio e deixar as coisas correrem e deixar que o inimigo domine todas as coisas?
Não. O conselho bíblico para nós a respeito disso não é esse, tá? O conselho para nós nós precisamos colocar pessoas honestas, justas, de caráter, no poder, para que beneficie toda a população. Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 2. Provérbios 29, verso 2. Então, quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Isso é um conselho para nós, tá? Provérbios está deixando um conselho. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: gente, se vocês querem que o povo não sofra, vocês precisam eleger, como vocês estão em um estado democrático, onde vocês elegem quem vai ser o governante. Vocês não estão vivendo na ditadura. Vocês têm o poder de eleger, então elejam pessoas justas, pessoas com caráter, pessoas com seriedade, com compromisso com as pessoas, com as classes. Então é isso que o texto vai nos aconselhar. Por que isso? Porque quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Quer um exemplo? Olha a ditadura da Coreia do Norte. Infelizmente tem muita gente meio cabeça fechada que defende aquele regime ali. Mas quando você vai olhar e analisar toda a situação do país, as pessoas passam fome. Enquanto o seu governante, que deveria governar para o povo e pelo povo, o seu governante come das melhores delícias, tem as suas riquezas, o país é dele, né? E tem pessoas que passam fome, tem pessoas que vivem na miséria lá. Então, quando o ímpio governa, acontece isso. As pessoas não têm liberdade religiosa, as pessoas não têm liberdade do que fazer com as suas vidas, com as suas finanças, com os seus negócios. As pessoas não têm liberdade de escolhas. E lá é interessante, até o corte de cabelo que os homens ou as mulheres fazem é padrão, né? Ninguém pode cortar o cabelo diferente, todo mundo tem que ser igual, né? O cabelo tem que ser idêntico. Então ninguém tem liberdade. Então quando o ímpio governa, tende a ser assim. E interessante é que quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos que Israel aprendeu na prática isso, sentiu na pele isso. Vamos ver alguns textos aqui. Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 24. Êxodo capítulo 2, 23 e 24. Olha o que diz o texto. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão. E seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel entrou no Egito como convidados. Vocês lembram disso? E aí o governante da época, quando eles chegaram no Egito, o faraó da época, tratou eles muito bem, era amigo de José, né? José foi usado por Deus para salvar a nação do Egito, para salvar os povos da terra. E isso fez com que com que a terra do Egito progredisse, crescesse. José foi um ótimo administrador porque foi levantado por Deus para aquele tempo. Mas a Bíblia diz que aquele faraó que conhecia José morreu. E outro faraó se levanta e governa sobre o povo. Só que ele se levanta e governa sobre o povo, e agora aqueles que foram convidados como amigos são colocados como inimigos e são oprimidos pela escravidão.
são usados como escravos, né? São oprimidos. Então Israel sentiu na pele o que era ser governado por um ímpio, por uma pessoa que não teme a Deus, né? E tratavam eles como animais. E eles sofreram mais de 400 anos na mão desse faraó. Então, quando o ímpio governa, o povo geme. Olha Juízes. Juízes capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz lá. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Então perceba, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Provérbios 28, 12. Olha o que diz o texto. 28, 12 de Provérbios. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quando o ímpio governa, gente, as pessoas entram em desespero, tá? O ímpio, ele não tem compromisso com ética, ele não tem compromisso com a moralidade, ele não tem compromisso com o que é certo, ok? O ímpio governa por seus interesses próprios, para se enriquecer, para sobressair-se sobre o povo, subjugar o povo. Então a Bíblia está nos dizendo, gente, em resumo, quando vocês forem escolher alguém, escolham alguém que vá lutar pelo povo, que vá guerrear pelo povo, que vá ser para o povo aquilo que eles precisam que eles sejam: um governante justo, misericordioso, que olhe, que se coloque no lugar da população mais pobre, mas também mas que governe para todos. Isso é o que Deus está nos aconselhando, tá bom? Então, esse é um dos conselhos, e o povo de Israel experimentou isso. Eles são como eu vou dizer, eles são exemplo disso. Mas diante de todos os governos que Israel teve, que trouxe calamidade, trouxe sofrimento para eles, qual era o conselho que Deus dava a eles? Deus nunca pedia para eles se colocarem contra os governos. Muito pelo contrário, o povo de Israel, sempre que se sentia oprimido, eles sabiam a quem recorrer: ao próprio Deus. E por que Israel recorria a Deus? Porque Israel entende e entendia de que toda a autoridade dada a alguém só é possível porque Deus a deu a alguém. Então toda a autoridade que é dada para alguém foi Deus que a constituiu. A autoridade dada aos governantes foi Deus que constituiu. A autoridade dada à polícia e assim por diante. Toda a autoridade constituída em todos os âmbitos da terra foram entregues e dadas por Deus. Deus é quem as fundou. Então, diante disso, qual era o conselho de Deus para o povo? Se rebelem, quebrem tudo, façam isso, Não. Essa não era a posição que Deus dava ao povo. Muito pelo contrário, Deus era quem intervia, né? Quem livrava o povo. No Egito, através das pragas, né? Faraó se opondo contra a liberdade do povo. Faraó continuou oprimindo o povo e Deus é quem tratou com o povo. O povo não saiu no meio das ruas do Egito quebrando tudo, destruindo tudo. Nada disso. O povo saiu, foi embora, porque Deus os livrou. E qual era o conselho de Deus para esse povo? O conselho de Deus para esse povo
Isaías capítulo 29, vamos ler. Isaías capítulo 29. Gente, a situação do nosso governo não está boa. A gente vai fazer o quê? Vai se reunir para quebrar tudo na cidade? Não. O que a gente vai fazer? Isaías 29, 7. Tudo Isaías 29, não, Jeremias 29, 7. Desculpem, gente. Jeremias 29, verso 7. Olha o que está escrito lá. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde eu vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Você entende o que Deus está mandando o povo fazer? E quando você olha o versículo 5, por exemplo, Deus fala com o povo: olha, vocês vão construir casas aí, vão formar suas famílias, vão viver suas vidas aí, mas dedicai-vos à oração, orai pela cidade, orai pelos governantes dessa cidade, orai pela paz da cidade, porque na paz dessa cidade vocês terão paz também. Então esse é o conselho de Deus para nós também. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar como igreja, igreja do Senhor, você igreja do Senhor. E quando eu falo igreja do Senhor, eu não estou falando da ADTO, da Assembleia de Deus, né? Eu não estou falando da Universal, eu não estou falando da Quadrangular, eu estou falando da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não tem placa denominacional. Nós, como igreja do Senhor, batistas, presbiterianos, todos nós precisamos orar pelo bem da nossa cidade. Todos nós que professamos fé e entendemos que a Bíblia é regra de fé, nós precisamos orar, buscar do Senhor o socorro para a nossa nação, buscar do Senhor socorro para a nossa situação. Essa é a vontade de Deus, desculpe, essa é a vontade de Deus. Então, diante de todos os problemas sociais que nós estamos enfrentando, o crente não deve se juntar a certos movimentos que fazem o quê? Que trazem anarquia, que trazem vandalismo, que agridem, que perseguem, que matam e assim por diante. Esses movimentos não são movimentos sociais, ainda que eles se denominem isso. São movimentos terroristas. E o crente não pode compactuar com isso. O crente não pode compactuar com essa situação. O crente tem que se opor a isso. Então, é uma realidade. Nós vivemos em um caos político, nós vivemos em uma situação onde a confiança tem sido complicada no meio político, mas nós precisamos orar a Deus. E orar a Deus como? Deus providencia alguém que vá assumir o poder. E aí cabe nós aqui ressaltar que esse ano é ano de eleição para a presidência. E é uma necessidade nossa, como igreja, orarmos ao Senhor pedindo: Deus, providencie uma pessoa que venha ser dirigida pelo Senhor, que venha ser justa, que venha ter caráter, que não venha se corromper com toda essa sujeira, e que venha governar para o bem da nação como um todo, pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, azuis e assim por diante, héteros, homos e assim por todos nós, porque todo ser humano tem direitos, tem direito de ser tratado como cidadão, tá? Ser tratado como gente. E aí cabe ressaltar aqui que não é porque eu não concordo com a sua prática de vida que você tem que ser tratado como um animal. Não. Você tem que ser tratado como gente, como pessoa, como cidadão. E isso é que nós precisamos orar ao Senhor. Deus, providencie pessoas
que governem para o povo brasileiro, para a nação do nosso país. Tá? Esse é o nosso dever. E a gente não pode entrar no meio dessas guerras onde as pessoas vão, depredam os prédios. Nós tivemos um caso aí, né, recente. Eles foram lá em Brasília, acho que em Brasília, depredaram os prédios do governo, destruíram os prédios do governo, botaram fogo nos carros nas ruas, viraram carros nas ruas. Aí nós temos movimentos, né, que vão para as ruas hoje, e aí quando vem alguém que não concorda com as suas ideias, eles perseguem, batem, agridem, xingam. Esses movimentos o crente não pode estar inseridos neles, porque esses movimentos não são movimentos sociais, são movimentos terroristas. Tá bom? E a gente vai falar sobre terrorismo na lição mais para frente aí, tá? Então é um cuidado que nós precisamos ter. A lição que vem agora, a próxima, a lição 4, vai falar sobre a legalização das drogas. Aí nós temos movimentos que se dizem sociais, né? Movimentos pela legalização das drogas, e o crente vai lá no movimento desse. Não tem lógica. Então nós precisamos tomar cuidado com os movimentos que nós vamos aderir. E por que isso? Porque nós precisamos entender também, como cristãos, que nós precisamos nos submeter às autoridades. Romanos capítulo 13 é um texto conhecido nosso. Romanos 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então o conselho que a Bíblia nos ensina é: vocês precisam se sujeitar às autoridades, porque elas são constituídas por Deus, né? Elas foram instituídas por Ele. A autoridade que existe veio de Deus. Então, nós precisamos nos submeter às autoridades. E aí a gente entra as pessoas vão dizer: mas e aí se a autoridade ser contrário à Bíblia Sagrada? Se a autoridade se colocar contrário à Bíblia Sagrada? Eu vou chegar aí nesse ponto. Mas antes de tudo eu quero que você entenda que as autoridades foram estabelecidas por Deus. Deus é o responsável pela criação das autoridades. Jeremias, vamos em Jeremias, capítulo 27, versículo de número 5 e 6. Olha o que o texto de Jeremias vai dizer: eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão por intermédio do meu magnífico poder. E através do meu braço, isso é o Senhor falando, do meu braço estendido, dou-a a quem eu entender que eu a devo dar. Sendo assim, agora, pois, eu mesmo entrego todas as nações nas mãos do meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que eu sirva. Então toda autoridade é constituída por Deus e é Deus quem dá autoridade. Nabucodonosor era crente, irmão? Não. Mas foi uma ferramenta na mão de Deus para governar. Deus deu a ele a autoridade. E é no governo de Nabucodonosor que Deus vai falar com o povo: gente, ora pela paz da cidade que vocês estão. Ore aí, porque na paz dessa cidade vocês vão ter paz também. E eles eram cativos lá. Eles estavam cativos na Babilônia. Mas Deus é quem estabelece os governos. Gênesis: quem deu autoridade para o homem governar sobre os animais, sobre a terra? Foi Deus. Autoridade dada por Deus. Quem foi que deu autoridade do homem sobre a casa? Foi Deus. Autoridade dada por Deus. Quem deu autoridade às mães e os pais? Foi Deus. Porque a autoridade é dada por Deus. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo de número 2, versículo 21.
Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernimento e conhecer. Vou voltar à parte A. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, ou seja, é Deus quem coloca o rei e quem tira o rei. Então o governo é estabelecido por Deus, é a autoridade dada por Deus, tá? E nós precisamos nos submeter às autoridades. E aí a gente precisa entender mais ou menos isso. E submeter-se às autoridades civis, na verdade, de maneira indireta, é uma forma de submeter-se a Deus. Porque afinal foi Deus que estabeleceu as autoridades. Então, isso diz respeito, quando você obedece às autoridades civis, isso diz respeito à obediência a Deus via Estado. Eu estou obedecendo a Deus através da obediência ao Estado, às leis que governam o Estado. Por quê? Porque foi Deus que as estabeleceu lá. Esse é um princípio fundamental que não pode ser negado, tá? E nem descartado. Mas se complicar por circunstâncias específicas, geram conflitos. Atos capítulo 4, versículo de número 19 e 20. Atos 4, 19 e 20. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. O que é isso aqui? É quando entra um conflito, né? É quando entra uma situação, uma circunstância que complica essa relação de submissão à autoridade. Por quê? Porque no caso aqui, por exemplo, está falando de que as autoridades estavam querendo proibir a pregação do Evangelho. E quando o Estado se coloca contrário a isso, contrário à vontade de Deus, que é a suprema para nós não, né? É para o mundo inteiro, as pessoas é que não reconhecem. Mas quando as autoridades se opõem à vontade e a Deus, nós precisamos, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos permanecer firmes naquilo que Deus falou com a gente. E aí Pedro está falando, nesse caso aí, nós precisamos obedecer a Deus. Capítulo 5, versículo 29. Olha o que diz o texto também, é outra situação. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro está falando o seguinte, que se as leis estabelecidas pela autoridade se confrontam as leis de Deus, a vontade de Deus, confrontam a vontade de Deus, nós precisamos em primeiro lugar obedecer a Deus, e depois aí vem as autoridades humanas. É isso que Pedro está falando. Mas Pedro não está dizendo que nós precisamos criar anarquismo, né? Você quer ver um exemplo que nós passamos recentemente? Foi na Bolívia, se não me falha a memória, quando o presidente da Bolívia proibiu a evangelização no país. E quem evangelizasse tinha pena de prisão, né? Corria o risco de ser preso. O que a igreja fez? A igreja se manifestou, a igreja orou. E é interessante isso aqui, gente, porque parece que a igreja só tende a orar quando as coisas apertam. Aqui na nossa região, Vale do Mucuri aqui, nós tivemos um problema sério por causa de Mariana, né, com o rompimento da represa de Mariana. E é interessante como as coisas acontecem. Por quê? Porque prejudicou o Rio Doce,
que passa principalmente por Valadares, que é próximo aqui da nossa cidade. As pessoas ficaram sem água potável, a chuva não vinha e a situação se agravou, entrou em estado de emergência. O que as igrejas fizeram? Diante da situação, o pessoal começou a ir para as praças públicas, as igrejas esqueceram das placas denominacionais e começaram a ir para as praças públicas, orar ao Senhor pedindo socorro pela situação. Então parece que a igreja só tende a despertar, a fazer as coisas, a orar, a buscar o Senhor, quando as coisas apertam. Então o que Bolívia, voltando aqui ao assunto da Bolívia, proibiu. De repente toda a igreja, o povo da igreja, todo mundo se juntou em protesto. E aí você não viu lá eles quebrando o carro, você não viu lá eles destruindo patrimônio público, você não viu eles lá fazendo nada disso. Eles foram, protestaram pacificamente, oraram, né? Primeiramente oraram, que é o princípio. Foram para as praças lá também, oraram. Você vê vídeo no YouTube do pessoal nas praças reunidos, orando pelo país. E Deus entrou com provisão. O que Deus fez? Deus fez o presidente mudar o que ele tinha colocado em Constituição, gente. Então, esse posicionamento que o povo de Deus precisa ter. É esse posicionamento de: se as coisas são contrárias à vontade de Deus, nós precisamos obedecer primeiro à vontade de Deus. E como é que eu vou fazer para poder mudar isso? Eu tenho que exercer o meu direito de cidadania. Porque eu sou crente, o governo vai me perseguir? Não é certo. O governo não é para mim também. Se o governo começa a me perseguir por causa das minhas crenças religiosas, por causa do meu posicionamento, por causa da minha fé, eu preciso fazer o quê? Protestar de maneira pacífica. Porque não é uma guerra civil, eu não tenho como fazer uma guerra civil. Eu não tenho que falar com o pessoal, vamos embora tacar fogo no Brasil. Nada disso. Eu preciso orar, entregar na mão de, buscar ao Senhor e protestar sim, correr atrás dos meus direitos. Ok? Timóteo, 1 Timóteo, a lição aí está errada. Eles erraram na digitação aí, gente. Tem até a referência que eu vou dar aqui agora. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, não é capítulo 1 como está na lição não, tá? Aí do tópico 1, no finalzinho, tem a citação, tá bom? E eles colocaram capítulo 1, mas não é capítulo 1, é capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Olha o que o texto vai dizer, olha o conselho de Paulo para nós. Conselho não, na verdade isso aqui é uma ordenança, né? Olha o que Paulo vai dizer para nós. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, é uma recomendação, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Gente, Paulo está nos incentivando a orar pelas autoridades, quer elas sejam boas, quer sejam más. Cabe ressaltar que aqui Paulo estava vivendo no tempo do imperador Nero. O camarada queria ser adorado. O cara foi diabólico, né? E Paulo está falando o quê? Ore pelos governantes, ore pelos reis, ore pelas autoridades. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Esse é o conselho. Então, antes de tudo, nós precisamos orar pelos governantes. Os movimentos sociais, sim, mas é o meu dever orar pelos governantes. Tá bom? Tópico de número 2 aí, nosso tópico 1 foi bem grande, né? Tópico de número 2, vamos aí bem rapidinho para nós conseguirmos
dar prosseguimento aí. Movimentos sociais é uma pergunta, né? Movimentos sociais, será que todo movimento aí pode ser chamado de movimento social? Vamos entender primeiro o que acontece? Hoje o que nós ouvimos muito quando se trata de movimentos sociais é a expressão minorias. Já percebeu? Todos os movimentos sociais pregam que estão defendendo minorias. E o que são essas minorias? As minorias são grupos marginalizados, né, dentro de uma sociedade devido a aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos, religiosos. Então, as minorias é um grupo que é excluído da sociedade, marginalizado. O que é marginalizado, gente? É que são colocados à margem, tá? São colocados à margem da sociedade, excluídos da sociedade, é bem mais para você entender melhor. Então, e essa exclusão ela é social, cultural, política, econômica e econômica dos indivíduos. Então, os movimentos pregam que eles defendem as minorias. E o que são as minorias? São os grupos que são marginalizados, colocados à parte devido à situação econômica, política, social, cultural, pessoal, religiosa e assim por diante. É nesse ponto que é importante nós ressaltarmos que o cristão deve se opor a todo tipo de exclusão, tá? Nós, como cristãos, nós precisamos nos opor, lutar também contra todo tipo de exclusão. Por quê? Porque todos possuem os mesmos direitos de acesso à saúde, educação, alimentação e moradia. Isso é um direito que todos devemos ter, a segurança. Todo mundo deve ter, e nós precisamos nos opor a todo tipo de exclusão que possa haver de certas pessoas, de certos grupos. Você quer um exemplo bem vivo no meio da gente, que causa muita polêmica no meio da gente? É a relação com as pessoas que têm homoafetivas. Criaram a ideia de que a igreja luta contra essas pessoas. E a igreja não luta contra essas pessoas. Muito pelo contrário, a igreja precisa amá-las, e a igreja ama elas. Obviamente que algumas pessoas, infelizmente, traçaram ideias não, demonstraram, fizeram com que isso parecesse que não era a realidade. Mas todos eles, a igreja precisa defender essas pessoas também. Como assim? Elas têm direito de serem tratadas com dignidade, né? Elas têm que ter direito de ser tratadas com respeito. Então elas têm que ter acesso à segurança. O cristão não pode ser a favor e não é a favor. Se ele for a favor, ele não é cristão. Ele não pode ser a favor de que essas pessoas, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Esse exemplo porque é muito vivo entre nós. O cristão não pode ser a favor de que essa pessoa seja agredida por causa da sua orientação sexual. O cristão não pode ser a favor de que essa pessoa seja banida porque essa pessoa é competente para cumprir aquele emprego, aquele cargo. Ela é honesta, é justa, por que eu vou querer? Por que ela não vai poder exercer a função dela? Ela é capacitada. Eu não posso querer que essas pessoas não tenham acesso à educação, à saúde. Se eu me opor a essas pessoas dessa forma, eu não estou sendo cristão. Agora, eu não posso, aí entra a questão, né? Já que eu dei o exemplo aqui, eu vou falar. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com a prática, né? Eu não posso concordar com a prática de que é certo. Para mim não é. A minha fé me ensina e a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, me ensina que isso não é uma prática correta. Mas eu preciso
excluir ela da sociedade de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, ela tem que ser tratada dignamente como um cidadão, como uma cidadã, respeitada. E se ela for agredida, que os agressores têm que ser presos. Ok? Então, a igreja precisa se colocar nesse posicionamento com qualquer classe, com qualquer pessoa. Negros, brancos, homossexuais, pobres, ricos, moradores de rua. Você quer ver um exemplo? E isso causa na gente um certo pensamento do seguinte: tá, já que existe tanto movimento social para os grupos, por que não existe movimento social em favor dos moradores de rua? Porque eu não sei se é porque eu não pesquisei direito, né? Mas eu não conheço. Se você conhece algum movimento social conhecido, divulgado no Brasil, que é ativo no Brasil, para os moradores de rua, né, que lutam porque esses moradores de rua, eles não têm direito à saúde, eles não são alcançados pela saúde, eles não são alcançados pela moradia, eles não são alcançados pela educação, eles são literalmente excluídos da sociedade por todas as pessoas, são marginalizados, discriminados, né? São pessoas que pra gente não tem valor, não tem direito, e são colocadas lá no canto. Então, por que não aparece um movimento social em favor dessas pessoas também? E a igreja, ela tem que se posicionar para que essas pessoas também sejam alcançadas. Isso é o que nós precisamos entender. Todos nós somos responsáveis sociais. Todos nós. Nós não podemos estar alheios ao sofrimento de uma parcela da população. Nós não podemos estar alheios ao sofrimento que uma pessoa só passa, pela exclusão que ela passa, por não ter os seus direitos garantidos. Nós não podemos. Só que o que não podemos também aceitar é de que sejam defendidos privilégios. Aí não dá. Porque se é igualdade que nós estamos querendo, então o direito é para todos. Todo mundo tem direito. A Constituição garante isso. E nossa luta tem que ser para que os direitos sejam garantidos a toda a população. Tá bom? Então, para você entender o que é minoria aí, né? Porém, diante disso, é necessário eu falar, novamente, acho que eu já falei, vou falar de novo. Existem movimentos que se dizem sociais e preocupados com as minorias, mas que se tornaram facções preocupadas, com o poder e que querem implementar, na verdade, uma ditadura de suas ideologias. É o que nós vivemos muito aqui hoje no Brasil. São grupos que se dizem defensores de movimentos sociais, defensores de uma minoria, mas que na verdade tentam implantar ditadura de suas ideologias. E aí não dá. Aí nós temos aquelas obras de arte, né? De arte, que as crianças estavam tendo acesso. Aí nós temos a apresentação de arte que põe um homem nu e a criança pode ir lá tocar, porque na visão de alguns desses movimentos isso não tem problema. Aí criam-se cartilhas e querem colocar nas escolas, ensinando as suas ideologias para as crianças, ou seja, tentando o quê? Formar na mente das crianças, porque as crianças estão em formação, e colocar suas ideologias. Então isso aí não é movimento, isso é facção. São pessoas que estão interessadas nos seus próprios interesses, procurando benefícios próprios, né? E não coletivos. Tem uma frase de um camarada chamado Ayn Rand, acho que é assim que se pronuncia, e ele diz o seguinte, abre aspas: a menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem ser chamados de defensores das minorias, fecha aspas.
Então o camarada disse o seguinte: a menor minoria da terra é o indivíduo. É uma pessoa só, não é grupos. A minoria menor da terra são as pessoas. E quando aqueles que negam os direitos individuais não podem ser chamados de defensores das minorias. Ou seja, se eu quero defender o direito de um grupo em detrimento do direito do outro, eu não estou defendendo minoria. Eu não sou defensor de minoria. Tá? Eu não sou defensor de minoria. Esses grupos que se denominam minorias, mas não são, eles procuram impor, sem que haja debate científico e social, eles procuram subjugar as pessoas através da imposição e nunca do debate. Elas querem impor, é uma verdadeira ditadura. Eles querem colocar as verdades deles como absolutas e querem enfiar isso goela abaixo nas pessoas. E aqui cabe ressaltar, é muito importante você jovem, você juvenil, que você se atente ao que lhe é ensinado nas escolas. Infelizmente, as escolas muitas vezes têm sido o campo mais utilizado por eles, porque eles não conseguiram enfiar isso goela abaixo na família. Eles não conseguiram enfiar isso goela abaixo nos poderes. E aí o que eles fizeram? Então vamos embora colocar nas escolas. Por quê? Porque nas escolas as famílias não têm controle. Então você juvenil que está ouvindo essa aula, muito cuidado com essas ideias de movimentos sociais que muitas vezes professores ficam falando nas escolas. Ficam, na verdade, doutrinando os alunos, tá? Ao movimento A e ao movimento B. Então, muito cuidado, juvenil. Sua fé não pode ser abalada por isso. Você não pode se deixar ser enganado por isso. Então, quando o seu professor, quando a sua escola quiser colocar isso, te doutrinar a respeito de certas coisas, desses grupos que, na verdade, tentam enfiar goela abaixo nas pessoas as suas doutrinações, fique atento a isso. Rejeite isso, tá? Rejeite isso. Por que isso? Porque eles não estão preocupados em defender direitos, mas sim conceder privilégios a certos grupos. Então é isso que muitas vezes eles querem, são conceder privilégios. Cabe ressaltar aqui que Jesus foi um defensor das minorias da sua época. Uma das qualidades intrínsecas e louváveis de Cristo é a compaixão. Então nós vemos que ele saía da festa, ia até o tanque de Betesda, onde tinha uma minoria rejeitada, abandonada, largada lá, né? E ele se compadecia dessas pessoas. Ele pregava para multidões, e quando ele via a situação da multidão, porque a multidão que seguia Jesus não eram ricos, eram pobres. E essas pessoas seguiam Jesus, ouviam a mensagem do Evangelho e iam para onde Jesus ia. E aí se sentava, ouvia, e aí quando terminava o sermão, talvez alguns deles pensavam, agora nós vamos embora e não tem o que comer. Jesus se preocupava com eles, de modo a conceder a eles alimentação. Jesus se preocupava. Jesus fez 2 multiplicações, alimentou o povo, né? Jesus preocupava-se com a minoria. Qual minoria melhor do que as mulheres daquela época para falar a respeito disso? E Jesus traz elas para frente, né? Jesus dá o devido valor às mulheres da sua época. Então Jesus, ele defendia as minorias. Por quê? Porque o reino de Deus é diferente do reino humano. Pois ele
disponibiliza, pois ele está disponível a todos os que o buscam. E nele não há acepção de pessoas, pois o amor de Deus é manifesto a todos aqueles que aceitam e que desejam fazer parte dele. Deus não faz acepção do branco, do preto, do hétero, do homo. Todos eles que buscarem ao Senhor, eles acharão. Só que todos eles são colocados em pé de igualdade. Qual é esse pé de igualdade? Abandonar as suas práticas de pecado. Quando você quer, você abandona a prática do pecado. É que nem o viciado em drogas, né? Ele é viciado. Para ele, ele consegue se livrar das drogas por si só? Não. E o que ele faz? No coração dele primeiro aparece o desejo de querer. Eu quero me livrar das drogas. E aí ele vai para uma casa de internação. Porque ele foi para a casa de internação, ele deixou de desejar as drogas? Não, ele vai passar por um processo de desintoxicação. Assim também é na nossa vida. O reino de Deus está disponível a todos os homens, a todas as pessoas. Ok? Só que o homem precisa querer ir até o reino de Deus. Isso aqui é só um negócio, não entra nem no tema muito não, tá bom? Tópico de número 3 aí, vai falar sobre um Deus que ama a justiça. É a conclusão da lição, na verdade, né? Um Deus que ama a justiça. Deus é justo e Ele rejeita toda e qualquer forma de justiça. Salmos de número 10. Salmos de número 10, versículo de número 18. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror. Deus não aceita injustiça. Salmos 11, 7, para nós frisarmos isso aqui: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Então Deus é justo. Deus é tão justo que o sol foi criado por Ele. Foi criado por Ele. Mas o sol que brilha para o crente, brilha para o descrente, para o ateu, para aquele que rejeita Deus. O sol que brilha para aquele que busca a santidade, brilha para aquele que é perverso, que é mau, que resiste à vontade de Deus. Então, Deus é justo. Deus ama a justiça. Por causa da Salmo de número 12, eu lembrei agora aqui, olha o versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, ou seja, entrarei em ação. Diz o Senhor, eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. Então Deus ama a justiça. E respondendo à pergunta, o crente pode fazer parte de movimentos sociais? Pode, deve. Ele deve se inserir nesse contexto aí, defendendo as minorias, defendendo aqueles que estão sendo marginalizados, defendendo os direitos das pessoas. A igreja pode se posicionar assim, e a igreja deve se posicionar assim, né? Só que a igreja precisa tomar cuidado com certos movimentos que têm se levantado, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. E ela tem como missão anunciar o Evangelho e denunciar os pecados e os valores mundanos da nossa sociedade. Então a opressão do pobre, a rejeição das pessoas, isso é pecado. Nós como igreja precisamos denunciar isso, nos opor a isso, tá? Só que nós não entramos nas facções que buscam anarquismo, né? Que depredam os prédios públicos,
que perseguem as pessoas, que agridem as pessoas por pensarem diferente, né? A igreja também não pode se posicionar assim, vou agredir quem pensa diferente. Não, o camarada não aceita a fé, não crê em Jesus como Salvador, vou bater nele? Não, de jeito nenhum. Ele é um cidadão, e a questão dele aceitar ou não a fé, isso isso é com ele no juízo final. Ele vai ser julgado. Isso não cabe a nós. Nós somos igreja do Senhor. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. A questão de fazer aceitar a fé ou não, isso é com o Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ponto. Só que esse já está condenado não é igreja. Isso é o homem com Deus. Né? Isso é o homem com Deus. Precisamos viver e ensinar os mais elevados princípios éticos e morais do reino de Deus. Nós precisamos viver e ensinar pelo testemunho, pela vida, por todos os aspectos, os princípios morais e éticos da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso, tá bom? Nós estamos encerrando aqui a nossa lição, tá? Muito obrigado pela sua participação, você que nos acompanhou até aqui. Lembrando a você, deixe a sua pergunta, gente, mande para nós, vai ser muito bom se você mandar o seu vídeo para a gente, canal para o nosso e-mail, tá? ebjdto@gmail.com, tá? ebjdto@gmail.com. Envie para a gente o seu vídeo de 5, 10 segundos no máximo, tá bom? Para não ficar muito longo. Envie para a gente e na próxima lição você vai aparecer aqui fazendo a sua pergunta, tá bom? Então, mande para cá a sua pergunta, faça a sua pergunta para a gente e participe. Nós queremos te ouvir, nós queremos saber quais são as suas dúvidas e poder te ajudar com elas. Não esqueça de se inscrever no canal, divulgar este vídeo, tá bom? Curta, compartilha e deixe o seu comentário pra gente, por favor. Deixe o seu comentário é muito importante, tá bom? Vai nos ajudar a melhorarmos cada dia. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e uma escola dominical abençoadíssima. Corre lá e faça sua matrícula, tá bom? A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.